Desde que o mundo é mundo, existe essa rivalidade Marvel vs DC. Será mesmo? Quando é que começou isso? A treta é só entre os fãs ou o negócio é mais profundo? Hoje eu vou trocar um papo com vocês sobre essa polêmica antiga para tentar entender a origem dela e os fatos curiosos dos bastidores. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Marcelo Tuco, o seu colecionador treteiro. E aí, você acha que eu sou Marvete ou Decenalta? Assista esse vídeo até o final que você vai descobrir. Roda a vinheta! E aí, miniaturandos e miniaturandas, bem-vindos ao seu canal de miniaturas e figuras. Tá meio diferente o cenário, né? Eu tô dando um upgrade aqui no meu equipamento, então tô fazendo algumas mudanças, aos poucos eu vou ajeitando aqui. Bonito! Mas, pois é, a briga é antiga. De um lado, Vingadores, Homem-Aranha, X-Men, vixe, muita gente boa. Do outro lado, Superman, Liga da Justiça, Batman, Novos Titãs, caramba! Vamos mergulhar nessa história para tentar ver como tudo começou. Fla-Flu, Grenal, Pepsi vs Coca-Cola, Guaraná Antártica vs Dolinho. Marvel vs DC tá nesse nível de rivalidade. Os caras se pegam tem tempo e os fãs compram a briga. O que não falta é xingamento carinhoso em redes sociais. Para a gente entender essa bagaça, vamos ter que ver um pouco da história dos quadrinhos. Se prepara que nós vamos voltar no tempo. Bem louco! Nas primeiras décadas do século XX, os quadrinhos eram vistos como um material de quinta categoria, tranqueira mesmo, e eram limitados a tiras de jornal, histórias pornográficas ou de terror. Harry Donenfeld, um dos precursores do mercado de distribuição de HQs, tinha relações estreitas até com gangsters. O negócio era pesado, irmão. Parece verídico, hein? Mas tudo mudou em 1938, quando uma das editoras que o Donenfeld distribuía, a National Allied Publications, lançou a revista Action Comics número 1, com um sujeito vestido de colã azul na capa. O cara tava com a roupa coladinha ao corpo, com cueca por cima da calça e ainda tinha uma capa. Isso não podia dar certo de jeito nenhum, né? A National, que anos depois mudou o seu nome para DC, em homenagem a outra clássica revista, a Detective Comics, havia acabado de criar o Superman, inaugurando o gênero de super-heróis. A revistinha mensal alcançou tiragens superiores a 1 milhão de cópias, o que abriu as portas para a criação de mais super seres. Um ano depois nasceu o Batman. Aí o bicho pegou. Em 1940 já tínhamos o Lanterna Verde e o Flash, todos sempre vestindo trajes de luta livre mexicana. É dali que vem a cueca por cima das calças colantes. Outros editores também tentavam a sorte no mundo dos quadrinhos. Um deles foi Martin Goodman. Na década de 30 ele vendia revistas baratas por meio de dezenas de entidades editoriais. Mas na verdade era só um modo de evitar pagar impostos. Espertinho o cara, né? O Goodman jogava seguro e copiava o que fazia sucesso na época. Tem muita gente assim. Ele lançou histórias genéricas de faroeste, policiais e aventuras na selva. Em 1939, porém, ele decidiu seguir os passos do Superman e lançou a revista Marvel Comics número 1, com heróis como o androide Tocha Humana, o Namor, que foram os primeiros heróis da futura Marvel. Em 1941, a dupla Joe Simon e Jack Kirby criou o Capitão América. O herói patriota que dava um socão em Hitler logo na sua estreia chamou a atenção de todo mundo. Mas o sucesso parou por aí. Na década seguinte, o Goodman tomou péssimas decisões de negócio e foi forçado a demitir quase toda a equipe de quadrinhos. A situação estava tão ruim, mas tão ruim, que ele quase vendeu o Capitão América para DC. Os anos 50 acabaram sendo ruins para todo o mercado de quadrinhos. Críticos ao fenômeno diziam que as histórias eram as responsáveis pelo mau comportamento dos jovens. Que coisa, hein? Em 1954 foi criado um código de conduta para as HQs e quase todas as editoras, com exceção da DC, viram as vendas caírem.
A Casa do Superman, então, virou uma empresa consolidada. O jogo só começou a virar para o Goodman em 1961. Em uma partida de golfe, ele ouviu um certo Jack Leibowitz, um dos executivos da DC, se gabar do novo sucesso da editora, a Liga da Justiça. O chefão da Marvel logo correu para o único funcionário do setor de quadrinhos que ele tinha e pediu a ele que fizesse algo parecido. Seu nome? Stan Lee. Stan, meu filho, copia, mas faz diferente, disse certamente o Goodman, né? O Lee começou na Marvel ainda adolescente, passou mais de 20 anos até lançar o seu primeiro sucesso. Meses após aquela partida de golfe, ele e o Jack Kirby criaram o Quarteto Fantástico, uma família de super-heróis cheia de conflitos internos. A partir daí, a ascensão da Marvel foi de vento em popa. Vieram Homem-Aranha, X-Men, Vingadores, quase todo o universo da editora foi criado nos anos seguintes. Os novos heróis da Marvel foram um sopro de novidade no mercado. Eles eram imperfeitos, brigavam e estavam numa realidade mais próxima dos leitores. A diferença estava até no visual. Para cada uniforme impecável da DC, havia alguém como coisa, um grandalhão formado por pedras. O crescimento da Marvel não foi muito bem aceito na DC. Ao mesmo tempo que classificavam seus gibis como ruins, eles buscavam copiar o estilo da concorrente. A briga se tornava pública na seção de cartas dos gibis. Ali o bicho pegava feio. Era tipo o Instagram da época. Ambas as editoras mantinham espaços de conversa com o leitor. E tanto os leitores da DC quanto Stan Lee e seus colegas aproveitavam o espaço para atacar uns aos outros. Nessa guerra fria dos quadrinhos, os artistas de um lado não podiam nem pensar em passar para o outro. Os convites para trocar de editora rolavam aos montes. Uma estratégia que as duas usavam não só para melhorar as suas equipes, mas em grande parte para desfalcar a outra. Uma das maiores viradas de casaca veio em 1970, quando a Marvel anunciou que o Jack Kirby, o criador do Capitão América, estava indo para DC. Depois dele, toda movimentação do tipo passou a ser acompanhada de perto pela indústria. E o Jack Kirby saiu muito puto com a Marvel. Ele chegou até a desenhar um vilão para DC que era a cara do Stan Lee. Zoeira total. A Marvel continuou crescendo até que em 1972 ultrapassou a DC em vendas. Para comemorar a liderança, o Goodman convidou todos para um jantar. Adivinha? O local não poderia ser mais sugestivo. Um restaurante em frente ao prédio da DC. Vocês estão vendo como o negócio era pesado? Galera não ficava fazendo videozinho chorando no Instagram não. Os caras pegavam pesado na treta. Teve momentos em que as editoras estavam de boa e até trocavam elogios, chegando inclusive a fazer alguns trabalhos juntos. Afinal de contas, uma boa concorrência até que é interessante, não é mesmo? Mas teve momentos que o caldo entornou. Uma copiando o personagem da outra, xingamento, dedo na cara. Os fãs mais novos, eles já cresceram com essa rivalidade em alta, e a maioria só viu a face dos filmes. A galera descobriu que dava para ganhar dinheiro com super-heróis além dos quadrinhos. O cinema. Claro, a DC já fazia sucesso desde 78, ano do clássico Superman, né? O filme com Christopher Reeve. Mas foi com o Batman de 89 que a montanha de dinheiro cresceu. O filme de 78 do Superman e suas 3 continuações, lançadas em 81, 83 e 87, somaram uma bilheteria de 1,1 bilhão de dólares em valores atuais. O Batman fez 835 milhões, também em valores de hoje, só com o filme de 89, e de quebra se tornou um fenômeno do licenciamento. O logo do Batman usado no filme rendeu 200 milhões de dólares pelo serviço de estampar camisetas, pantufas e chaveiros mundo afora. Naquela época, todo mundo queria uma camiseta com o símbolo do morcego. É droga. Pois é.
Graças ao cinema, a DC assumia novamente a dianteira. Do outro lado, a Marvel também investia na criatividade. O carro-chefe nessa fase foi o grupo de mutantes criados ainda nos anos 60 por Stan Lee, X-Men Volume 1, de 91, que apresentava uma versão repaginada do Wolverine e companhia. Vendeu 8 milhões de cópias e é até hoje o quadrinho mais vendido da história. E a Marvel, que já liderava nos quadrinhos, virou uma máquina de imprimir dinheiro. Os melhores quadrinistas tinham grana para comprar avião particular. E não é mal de falar não. Chris Claremont, roteirista do X-Men, comprou mesmo um avião, galera. Aproveitando o avião do Chris, quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, bora lá, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos e deixa o seu like maroto para ajudar, beleza? Na DC, o trunfo financeiro no cinema não se refletia nos quadrinhos. Em 1992, ela amargava o terceiro lugar nas vendas de HQs e, para enfrentar a Marvel, decidiu matar o Superman em uma história que virou notícia na TV e nos jornais. A Marvel reagiu com mais sagas e em agosto de 93 havia 120 títulos em circulação. A editora começava a dar passos maiores que as pernas. Chegaram a comprar uma distribuidora de quadrinhos para não depender mais de outras empresas nessa área. Isso foi uma péssima decisão. A subsidiária não dava conta da demanda da casa e as outras distribuidoras, que se consideraram traídas, não queriam mais trabalhar com a Marvel. Nisso os prejuízos foram crescendo, até que em 96 a editora entrou com um pedido de falência, com quase $1 bilhão em dívidas. Rapaz, quem te viu, quem te vê, não é mesmo? Para se salvar, a Marvel fez um saldão de heróis e vendeu os direitos dos seus personagens mais famosos para estúdios de Hollywood. X-Men foi comprado pela Fox e virou filme em 2000. Rendeu $500 milhão de hoje, né? O Homem-Aranha, adquirido pela Sony, fez o dobro disso. Sim, passou de $1 bilhão. Aquilo que restou da Marvel após a falência, ela viu que estava marcando bobeira. Montou um plano para fazer dinheiro no cinema, com os heróis que tinham sobrado na casa. Homem de Ferro estreou em 2008 e rendeu mais de $500 milhões. O êxito deu início ao que hoje se chama MCU, sigla em inglês para o universo cinematográfico da Marvel. E mais importante, chamou a atenção da Disney, a maior empresa de entretenimento da galáxia. E a Disney comprou a Marvel em 2009 por nada menos que $4 bilhões. Já a DC, ela pena para criar o seu próprio universo cinematográfico, com problemas com o público e com a crítica. A grande exceção é a trilogia do Batman, dirigida por Christopher Nolan entre 2005 e 2012, que conseguiu a proeza de ter um faturamento de 9 dígitos, $2,5 bilhões, e ao mesmo tempo constar na lista de melhores filmes de todos os tempos. Algo tão significativo no mundo do cinema quanto aquilo que a Crise nas Infinitas Terras tinha produzido no mundo dos quadrinhos lá nos anos 80. Eu nunca tive problema com essa rivalidade. Na verdade, quando eu era moleque e consumia os gibis, eu nem sabia que ela existia, né? E muito menos que era nesse nível hard de amor e ódio. Eu acho meio nada a ver os fãs vestirem a camisa para um lado ou para o outro. Às vezes vejo tretas assim nos grupos e acho besteira, mas o fato é que a treta existe e já vi o circo pegar fogo algumas vezes. Mas se você curte uma boa treta, assista esse vídeo aqui sobre pirataria nos action figures. Aí tem treta cabeluda. Grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!